Olá, alunos. Vamos iniciar nossa correção da aula de matemática trabalhada essa semana. No nosso primeiro quesito, nós temos, na figura abaixo, há 3 ângulos. Quais são esses ângulos e quais os nomes, né, que a gente daria? Então, dentro dessa figura que nós temos, o nosso primeiro ângulo seria AOB, certo? Então, esse seria o nosso primeiro ângulo, tá certo? Então, a gente viu que a formação de um ângulo é feita a partir de 2 semirretas, nomeadas com letras maiúsculas. Então, a gente segue a ordem alfabética A, O, B. Como o O é o nosso ponto de origem, ele precisa ficar acrescido do acento circunflexo, ok? Vamos identificar onde é que está o segundo ângulo. Seria B, O, C. Esse seria o nosso segundo ângulo. B, OC, o nosso ângulo verde, certo? E aí a gente tem o nosso último ângulo, o nosso terceiro ângulo, que é o ângulo grande, AOC, ok? Então, dentro desse contexto, nós temos 3 ângulos. O nosso primeiro, AOB, que foi o azul, o nosso verde, que é BOC, e o grande, que é o vermelho, AOC, certo? Espero que vocês tenham acertado esse primeiro quesito. No segundo, dizia o seguinte: escreva outro horário em que os ponteiros formam um ângulo de 90 graus. Então, esse primeiro horário é o horário de 3 horas da tarde. O outro horário, que também corresponde a um arco de 90 graus, seria às 9 horas. Aí você poderia até dizer, ô professora, se a gente fizer 9h30, também vai dar um arco de 90 graus. Não, não dá um arco de 90 graus. Por quê? Porque quando nós estivermos aqui com esse ponteiro em cima do 6, o ponteiro do 9 não vai estar exatamente no 9, ele já vai estar chegando próximo do 10. Então, não seria mais um arco de 90 graus, certo? Então, cuidado nessa pegadinha. Os ângulos que podem realmente formar um arco de 90 seria às 9 horas e 3 horas da tarde, tá bom? Outros horários, ó, quando a gente fosse colocar, se a gente colocasse 3h30, não funciona. Por quê? Porque quando o ponteiro dos minutos está chegando no 6, ele não está mais exatamente no 3, ele já vem chegando aqui no 4. Então, ele não fica uma formatação de um arco de 90, que precisam ser 2 retas, formando um L perfeito, tá? Então, os ângulos no relógio que formam 90 graus é 3 horas e 9 horas, tá bom? Nesse terceiro quesito, nós íamos identificar o seguinte: nós íamos identificar quantas fatias laranjas eram necessárias para formar o ângulo que nós tínhamos. Então, esse primeiro ângulo que nós tínhamos aqui, que foi apresentado na letra A, eram necessários 2 fatias laranjas para formar esse ângulo, certo? E aí, eu disse a vocês, quando eu estava explicando, que uma fatia laranja corresponde a 2 verdes. Então, obviamente, se eu quero saber quantas verdes eu vou colocar dentro desse ângulo, só é pegar a quantidade de laranjas e multiplicar por 2. Então, eu vou ter aí um total de 4 fatias verdes para formar esse mesmo ângulo. E também as lilás, cada uma das figuras lilás aqui, né? Cada uma das laranjas corresponde a 3 lilás. Então, obviamente, se eu utilizei 2 fatias laranjas, eu só preciso multiplicar por 3 para saber que eu vou precisar de 6 fatias laranjas para realizar a formatação desse ângulo, tá certo? Então, cada fatia laranja corresponde a 2 verdes e 3 lilás. Então, quando você descobrir quantas laranjas você vai fazer, só é multiplicar a quantidade de laranjas por 2, você acha os verdes, multiplicando a quantidade de laranjas por 3, você acha os lilás. Vamos fazer a outra? Esse daqui a gente viu que era um arco de 90 graus. Então, se é um arco de 90 graus, ele corta exatamente aqui. Então, seriam 3 ângulos, 3 fatias laranjas necessárias para fechar esse arco de 90. Se cada laranja corresponde a 2 verdes, então eu faço 3 vezes 2, que dá 6 fatias verdes para fechar
o meu arco de 90 graus. Se cada fatia laranja corresponde a 3 lilás, eu faço 3 vezes 3, que vai me dar 9 fatias lilás para completar esse arco de 90 graus. Já esse daqui, que é um ângulo obtuso, né, que é um ângulo que é maior que 90 graus, a gente seguindo aqui, ó, só é a gente observar, a inclinação dele é vizinha desse arco de 90. Então, ele ficaria mais ou menos por aqui. E aí eu disse a vocês que ele é formado por quanto? Por 4 fatias laranjas. Se ele é formado por 4 fatias laranjas, 4 vezes 2 são 8. Então, são necessárias 8 fatias verdes para formar o ângulo. Se são 4 laranjas, 4 vezes 3, 12. São 12 fatias lilás necessárias para que a gente construa e complete o nosso ângulo, certo? Então, era dessa forma que a gente iria resolver cada uma dessas perguntas aqui referentes a cada um desses ângulos que foram trabalhados. É uma questão mais de visualização e atenção da parte de vocês. E agora, a nossa última questão era para que você identificasse quanto mede esse ângulo formado exatamente às 10h30, certo? Então, o que foi que eu disse a vocês? Você iria fazer a identificação de um arco de 90 graus aqui, ó, tá vendo? Fazendo essa medida aqui desse arco de 90, traçando esse arco de 90, e aí você ia fazer a divisão desses 90 dividido por 3. Por quê? O espaçamento entre cada um desses números aqui é exatamente igual. Então, quando eu traço aqui, formando um L perfeito, certo? Então, eu sei que eu vou dividir esses 90 por 3. Então, eu vou ter cada uma dessas fatias medindo exatamente 30 graus. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, eu vou ter 4 vezes 30, que vai me dar um arco de 120 graus correspondentes a esse relógio. Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje sobre o nosso trabalho de ângulos. Então, bons estudos e até semana que vem.